queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus por mais uma vez estar com vocês aqui no canal Rascunho DBD. Sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 9, lição da classe dos jovens, que tem como título geral Imitadores de Cristo, ensino extraído da palavra de Jesus e dos apóstolos. Está aqui a revista da juventude, classe dos jovens, ou melhor, terceiro trimestre, a lição de número 9, ela nos traz um título interessante, como ele vem trazendo sempre essa frase, quem segue a Cristo, então está escrito assim o título da lição de número 9, quem segue a Cristo aprende novos valores, Então, quais valores vamos tratar aqui nessa oportunidade? O que temos de ter cuidado com a falsa piedade, temos que ter cuidado com a falsa espiritualidade, e tratarmos de uma espiritualidade sadia que venha coadunar com o reino de Deus, ok? No primeiro tópico da lição, nós temos o primeiro tópico que nos diz assim, cuidado com a falsa piedade. O segundo tópico, primeiro tópico, segundo tópico diz assim, buscando uma espiritualidade sadia. E o terceiro tópico nos diz assim, pensando segundo o padrão divino. Então a lição de ordem ética, o tema geral dela seria ética, ética cristã. E eu quero fazer indicação de alguns materiais aqui para os nossos jovens. Com certeza vai te fazer crescer bastante, Além da revista, obviamente, indico as novas fronteiras da ética cristã do pastor Claudio de Andrade, livro da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Adquiram esse material, é um material rico, muito rico, para esse assunto. Outro material interessante é de Hans Ulrich Heifetz, que é esse aqui, Os 10 Mandamentos, a Ética dos 10 Mandamentos, da editora Vida Nova. Excelente livro, recomendo, tá certo? E um outro livro, além de outros que tínhamos aqui sobre moral, mas tem esse livro aqui também, de Arthur Holmes, que ética, a decisões morais à luz da Bíblia. Está aqui também da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Tem uns 4 aqui desse material, que está lá para trás assim. E esses aqui são livros básicos, para usarmos nessa leitura. Esse livro de Arthur F. Holmes, ele trabalha sobre, vai nos falar sobre a revolução moral, nos diz também sobre o relativismo cultural, nos aponta a ética emotivista, nos aponta também o egoísmo ético, o utilitarismo, e no tópico 6 ele nos aponta a busca da ética cristã. Depois ele vai nos falar sobre o conhecimento moral e também vai falar a base da obrigação. Depois vai tratar sobre os direitos humanos, depois sobre a sanção penal e depois ele trata também sobre o poder de legislar sobre a moral. É uma pergunta. Depois ele trata sobre sexo e casamento. Depois ele vai fazer a tratativa da ética da virtude, que vai coadunar sim com o assunto da nossa lição, que é um assunto de ordem ética, e assim sucessivamente. Então eu indico esse material da CPAD, tá certo? A priori só vou indicar esses 3, temos outros aqui, mas são compêndios um pouco maior, mas indicarei futuramente, tá bom? Vamos à sequência, então, aula de número 9,
que vai tratar sobre os valores éticos, né? Vai tratar sobre quem serve a Cristo aprende novos valores, né? E isso é um fato, né? Porque é uma mudança de comportamento, né? Na atualidade, testemunhamos um movimento imenso de um movimento inverso de acontecer entre o mundo e a igreja. Ao invés daqueles que foram convocados por Jesus para influenciar os valores do mundo, a mentalidade apertada que tem influenciado algumas igrejas. É urgente que retornamos aos princípios do reino, né? Que sigamos, aliás, o exemplo de Jesus, e façamos da vida na casa de Deus um ambiente de edificação e crescimento, né? Um dos problemas da nossa igreja é que muita gente, não é pouca não, é em larga escala, muita gente, isso já é antigo, né? Não gosta muito dos estudos. Eu já vi gente falar que não é muito chegado à escola dominical. Ele não vai na escola dominical, não gosta muito do culto de doutrina, ele é o oba-oba, aqueles crentes que gosta de festas profetadas e movimento estereotipado de pregadores desprovidos de Bíblia, não é? Só com trejeito e palavras de efeito. Isto vem trazendo problemas éticos para a igreja, problemas comportamentais, que não agrega em nada absolutamente. Então, por isso que a Bíblia diz: conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor. Tem que estar aliado no conhecimento da fé, da graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Quem não se assenta para aprender, jamais pode se levantar para ensinar. Ok? Quais são os valores éticos, afinal de contas? Eles representam os princípios gerais do que deve se orientar as pessoas em seu convívio social. Dentro do convívio da igreja, a ética nasce na compreensão de que as ações de um indivíduo afetam diretamente o outro. Essas ações podem afetar para o bem ou para o mal, né? Assim também pode-se pensar, né, algo melhor no modo de relacionar e o melhor modo de agir. Os valores éticos são os resultados de um conhecimento construído com base na reflexão sobre as ações humanas e na determinação de princípios, né, que move aí as boas ações. Então, os jovens que são bastante atacados também, são muito atacados dentro dessas modernidades que está surgindo nos últimos dias. As pessoas estão querendo normalizar tudo aquilo que é anormal. Deus está sempre errado e as pessoas estão querendo ser sempre certas. Então isso é uma problemática e os jovens devem dizer não constantemente. O jovem cristão quer crescimento, quer desenvolver, quer estar exercendo o ministério posteriormente. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, ok? A partir dessa construção de argumento e dessa base introdutória, nós vamos ver que a sociedade e os seres humanos tornaram-se capazes de avaliar as ações como boas ou más, benéficas ou nocivas, egoístas ou altruístas, né? A partir dessa capacidade humana de julgar, nós vamos ver que as ações tornaram-se capazes de definir princípios gerais que podem orientar as ações, aliás, em vista do bem. Estes princípios são chamados de valores éticos, né? Então, os valores éticos são todas as qualidades universais de um grupo social. Acredita-se serem favoráveis à relação entre seus membros, né? Exemplo de valor ético, por exemplo, bem. O bem é um valor, né, reconhecido como ideal ético, é a base da boa ação, da ação correta e da virtude. O bem é o oposto do mal, não é claro. Em algumas teorias de correntes filosóficas, por exemplo, e religiosas, o bem é com masculino, com maiúsculo. Com masculino é o objetivo de uma vida humana, né? O bem é com maiúscula, né? É um objetivo da vida humana. O bem
é o principal dos valores éticos, que pode ser o princípio em que se sustenta todos os valores. A ideia do bem pode ser identificada com os valores como a fidelidade, o prazer, a justiça, por exemplo, né? Assim, toda ação orientada por esses valores estaria em conformidade com o bem. As ações podem ser avaliadas e assumem seu valor moral quando promovem o bem. Então, encontrar a definir o que é bom, o que é bem, de forma que pode orientar aí as ações humanas, a base da ética, por exemplo, é o fundamento de todos os valores éticos. Dentro desse quesito nós temos a justiça, temos a liberdade, temos a verdade, temos o respeito, temos a solidariedade, a paz, não é? Tudo isso temos que discutir na lição de hoje, não é? Porque são nós valores, e as pessoas vão chegando na igreja e precisam aprender esses valores, não só aprender, mas praticar, ok? No tópico 1, cuidado com a falsa piedade, diz: nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Imagine a cena: uma frágil idosa intercede pelo futuro de seus filhos. Pensando nesse tipo de contexto, podemos chegar à precipitada conclusão de que isso é um pedido tão viável, tão quanto justo. Contudo, em Mateus 20, verso 20 a 28, somos apresentados a um detalhe sobre a súplica da mãe de Tiago e João. Pela conclusão da narrativa aí, vamos aprender que, apesar de aparente honestidade do pedido, ele é carregado de marca de uma solidariedade pecaminosa, de uma sociedade pecaminosa, aliás. Era uma intercessão sincera, feita por uma mãe pelos seus filhos ao Criador, né? Então, mas mesmo assim, quando foi acolhida por Jesus, nós podemos observar que não basta orar, é necessário falar com Deus de forma correta, pois infelizmente muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal, para gastastes em vossos deleites, né? Sim, existem orações e pedidos inadequados. Orações e pedidos inadequados. Esse registro no Evangelho é um exemplo para demonstrar como podem fazer as coisas certas de modo errado. Então precisamos ter cuidado com os valores que nos apresentam a Bíblia, né? O texto no capítulo 20, verso 20 e 24 diz assim, em Mateus: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, e disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses dois filhos assentam à tua direita e outro à tua esquerda do teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis que podeis beber o cálice que eu lhe dei, e ser batizados com o Espírito Santo, que eu sou batizado. Disse-lhe, portanto, podemos, e disse-lhe ele: na verdade bebeis o meu cálice, mas assenta-te à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas para aqueles que meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouvirem isto, indignaram e contra os dois irmãos. Podemos observar, dentro desse contexto aí, um experimento do que não deve ser, certo? Um experimento de como não devemos agir, um experimento de como não devemos fazer, ok? Então é pertinente, um assunto interessante e que Jesus tratou. Jamais reduza o grandioso Deus no seu maravilhoso, nem o seu maravilhoso amor. Ele não se reduzirá. É impossível transformar a bênção da oração em prejuízo espiritual. Isso não vai acontecer, né? Todos que creem em Jesus são filhos e filhas de Deus, ok? Não existe favoritismo no reino de Deus.
hoje isso tem um problema, porque muita gente está favorecendo, sem merecimento nenhum. Não é nem merecimento, é que não tem condição mesmo, nem crentes são. Tem vários, né? Que não se arrepende, que não reconhece seus erros, que não reconhece seus equívocos e se acha dono até da vida, possivelmente, né? E o que não é verdade. Então, qual é o cerne daí do problema do pedido da mãe não atendida pelos filhos de Zebedeu? A tentativa de garantir um tipo de favoritismo ou favorecimento com repercussão espiritual. Romanos 2, verso número 11. Um absurdo desse tipo na oração, por exemplo, em primeiro lugar, é a tentativa de desvirtuar a natureza do nosso relacionamento com Deus, com o Eterno. Não precisamos de um padrinho que piedosamente faça alguma coisa por nós, pois já somos filhos e filhas de Deus, né? E herdeiro das bodas de todas as coisas. Aliás, jamais reduza o grandioso Deus em seu maravilhoso nem seu maravilhoso amor. Não devemos reduzir. Dentro dessa pauta nós temos que ter a justiça. A justiça é um valor fundamental que orienta o juízo das ações humanas para efeito das ações que não sejam prejudiciais a outros, né? Uma ação justa a partir da ideia de que ela é mais favorável possível, para ambas as partes, enquanto as injustiças ocorrem quando o indivíduo ou grupo é favorecido em detrimento do outro, do prejuízo alheio. Isto é um problema e isto acontece constantemente no meio dos que se dizem cristãos, lamentavelmente, segregam-se para promover outros sem necessidade. Deus, ele não faz ranking entre amor aos filhos, se ele ama mais ou ama menos. Deus não tem ranking se ele é justo mais com um, menos com o outro. Deus não tem ranking, Então, o amor de Deus, ele é cabal, ele é completo, é único, é um contexto em que eu entendo, eu recebo, eu vivo isso, Então, se você vive o amor de Deus, tem que ser acompanhado com a justiça. Não existe amor sem justiça. Ponto. Esse é um ponto sine qua non. Não tem o que fazer. Amor de Deus sempre está atrelado à justiça do Santo Deus. Ele simplesmente ama, abençoa com imparcialidade, com generosidade, os filhos de Adão, que insiste em divisões, em rivalidades entre si. Com relação à bênção de Deus, não existe distinção alguma. Romanos 10, verso 12, Colossenses 3, verso 11 e Gálatas capítulo 3, verso de número 8. O tópico de número 2 diz assim: buscando uma espiritualidade sadia. Nunca queria assumir nunca queria assumir o papel de Deus, nunca queira assumir o papel de Deus na história, Não bastasse pedir de inconveniente das mães dos filhos, dos irmãos e apóstolos que insistiram num plano descabido de ter um lugar de honra no céu, Não obstante, a glória da majestade salvadora de Deus não foram suficientes para João e Tiago. Eles também ambicionaram determinarem seus galardões. Cuidado, às vezes seu coração lhe disser: você merece, você é o melhor, então o pecado está rigorosamente próximo. Tenha cuidado, você sempre é um dependente daquele que te criou, ok? Para não cometer injustiça e nem atrocidade em detrimento de um suposto favorecimento, Existem sintomas, no subtópico de número 2, do tópico 2, diz assim: sintomas de uma fé decadente. Para que não reste qualquer dúvida sobre essa inadequação do pedido feito pela família Zebedeu, basta aí refletirmos sobre a reação dos demais apóstolos, no capítulo 20,
verso 24, ele produziu enorme celeuma no meio dos apóstolos, como poucas vezes se vê nos evangelhos. O pior dos apóstolos apareceu nesse momento. Esse problema não ocorre no início do ministério de Cristo, mas na etapa final, ou seja, já eram quase 3 anos de caminhada com o mestre, mas mesmo assim aquele grupo de homens estava em processo de aprendizagem, né? Inclusive, eu estava ministrando sobre a maturidade na congregação onde estou pastoreando, sobre os benefícios da maturidade, o que é não ter maturidade, né? A vida adulta cristã, como lidar com isso, as crianças cristãs, não falo crianças em tamanhos, falo aqueles bebês da fé, né? E assim sucessivamente. Dentro do fator ético, temos que também andar com a verdade, né? A verdade é um valor ligado à ideia de honestidade em relação ao conhecimento e à informação, né? Já disse um certo filósofo que ser grande, viver feliz é perguntar, ensinar o que sabe, viver o que ensina e perguntar o que não sabe. Ensinar o que sabe significa a grandeza de distribuir o conhecimento, né? Viver o que ensina significa que o aprendizado primeiro serviu para você. E ensinar, perguntar o que não sabe, isso é humildade intelectual, ok? Então precisamos ter esses parâmetros, porque nós nunca somos o dono da cocada preta, nunca sabemos nada, sempre tem algo importante e contundente que vai nos levar a um conhecimento. Então precisamos estar sempre conhecendo algo, procurando conhecer, procurando aprender, ok? Depois, dentro disso tudo, nós temos também o respeito. A vida em sociedade pressupõe a relação entre pessoas diferentes. Com isso, para que a relação entre as pessoas possa ser melhor, a melhor forma possível, convivência e tal, cada pessoa deve compreender a si e as outras com sujeito, nunca como objeto, como sujeito e nunca como objeto. A compreensão do outro como sujeito é a base do respeito. Orienta aí as suas ações para que todos tenham resguardado os direitos de suas individualidades, né? Depois nós temos também a solidariedade, está tudo dentro desse bojo contextual, né? Junto ao respeito, a solidariedade é parte da ideia. Em sociedade, as pessoas estão muitas vezes em posições diferentes. A solidariedade é um princípio que visa ações que visa ações possam atuar como auxílio às pessoas em condições de dificuldade e vulnerabilidade. E por fim, nós temos a paz. Paz é um valor ético relativo à não violência e à não agressão. Ela ganhou relevância aí em um passado bélico, por exemplo. Realizar a paz é garantir que as pessoas vivam tranquilamente, sem risco de sua integridade. A paz é um valor e um ideal ético para onde converge todos os valores, ok? Se você não incomoda o seu vizinho, o seu irmão, o seu colega, você já está fazendo um grande feito, ok? Porque você está transmitindo paz. A igreja não pode ser influenciada por conflitos, por aparências libidinosas, enquanto lutar por aparência, a igreja deseja o amor e a justiça, ok? Dentro do tópico 3, nós vamos ver aqui, pensando segundo o padrão do reino. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. No reino de Deus tem os servos, né? Jesus é um modelo inquestionável desse reinado, ok? Então, dentro dessa premissa, nós podemos observar todos os valores que o cristianismo nos aponta, né? Todos os valores básicos que o cristianismo nos aponta, ok? Esses valores, eles estão atrelados
a, a nossa forma de viver estão atrelados como nós vivermos, né? Como estarmos embasados dentro de fatores contextuais. Nós vamos observar que dentro das divisões éticas, desde o Antigo Testamento, Jesus fez menção, e os discípulos também fizeram menção, e outros escritores fizeram menção a esses fatores éticos. Primeiro, o salmista ele apresenta 15 princípios, 11 princípios, né? Isaías ele fala de 6 ordenanças, né? Então isso já é desde os antigos tempos, né? Isaías 33, verso 15 a verso 16. Os 3 mandamentos universais que Miqueias trabalha, capítulo de número 6, verso 8. Os 2 mandamentos sábios de Isaías, capítulo 56, verso 1. Os mandamentos de Amós, capítulo 5, verso 4. O mandamento singular de Hebreus, capítulo 2, verso 4. O mandamento desafiador de Levítico 19, versículo 2. O Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5 até o capítulo 7. E o imperativo cristão dos apóstolos, exemplos morais dos personagens bíblicos, a saber, os profetas e os demais. Então, dentro dessas questões éticas e da Bíblia, que é um compêndio ético para a sociedade, para os cristãos, não é? E por todos aqueles que servem ao Senhor e querem seguir a tudo que o Senhor nos trouxe. Nós temos que trabalhar em cima de 4 visões. Primeiro nós temos o ego, certo? Depois nós temos o pai, os nossos pais, que é o educador. Depois temos a sociedade e depois a religião, não é? Então, como nós vamos ver dentro desse idealismo de visão, para não deturpar a palavra de Deus, ok? Ego, todo mundo tem, costumo até dizer isso sempre na igreja, principalmente os obreiros, que devemos controlar o nosso ego, né? Pais como educadores, sociedade e religião, né? Então, jovens, que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos aprender juntos, né, a base ética da teologia bíblica e que possamos crescermos sempre na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que possamos viver em amor, em santidade e não com falsidade, ok? Buscando a espiritualidade sadia, né? Nunca assumir o papel de Deus na história, ter cuidado com os sintomas de fé decadente. Nós temos vários exemplos de dificuldade que se passam, né? Então, e pensar no reino de Deus conforme o padrão do reino de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas.